Eu cresci na igreja. Aliás, eu sou a 7ª geração de adventista. Desde bem pequena, sempre participei ativamente, cantando e tocando na igreja. Inclusive, foi por causa disso que escolhi como minha profissão ser musicista. Infelizmente, assim como muitos de vocês, tenho me preocupado com o rumo que a música tem tomado nos últimos anos. Este documentário busca refletir sobre se estamos oferecendo a Deus uma música que realmente lhe agrada. Através de entrevistas com profissionais e uma viagem pela história da música, exploraremos exemplos que nos ajudarão a compreender o passado, o presente e o futuro da música cristã. Junte-se a nós nessa jornada. A música foi criada no céu para agradar a Deus. Foi Deus quem criou a música. E quando ele criou os anjos e os outros seres, ele criou com a capacidade de desenvolver a música para agradar a ele. Como nós vamos saber como é que é essa música? Deus nunca faz nada sem revelar antes aos seus profetas. A profetisa do Senhor, Ellen White, recebeu visões sobre como é a música do céu. Então, ela tem características. E quando Ellen White escreveu os vários textos sobre música, ela disse que nós, aqui em nossa adoração, devemos nos assemelhar o quanto possível da música do céu. Para isso, nós precisamos saber como é que é a música do céu. Aquela música que agrada a Deus. Foi criada sacra. A música do céu, a música que agrada a Deus, ela é suave. Ela é melodiosa, é harmoniosa. A música do céu não tem movimentação física. Ellen White continua dizendo, a música do céu não tem gesticulações. Outro ponto que podemos destacar é o fazer a música com dedicação, com entrega total da pessoa que está fazendo a música a Deus, né? Um espírito de humildade. Entre os anjos não há exibições musicais como as que tenho visto algumas vezes em nossas reuniões. Notas ásperas e gesticulações exageradas não são exibidas entre os componentes do coro angelical. O cântico deles não irrita os ouvidos. É macio e melodioso e ocorre sem esse grande esforço que tenho testemunhado. Não é algo forçado que requer muito esforço físico. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 333. Quando cantada, a letra deve ser com entonação clara. Nós devemos distinguir o que a pessoa que está cantando está querendo dizer, então a letra tem que ser bem clara. Ainda continuando as características da música, é sem dissonância. A dissonância está relacionada à harmonia, então seria uma desarmonia. A dissonância no nosso organismo pode ser sentida também como um volume muito alto, quando além de entrar o som pelo ouvido, ele começa a vibrar o nosso corpo, isso é uma dissonância, né? Então ela pode ser no volume, ela pode ser na harmonia, ou ela pode ser no ritmo. O ritmo discordante dos nossos ritmos é uma dissonância. Um ponto que deve ser destacado é o conceito de ordem, de dedicação, de esmero naquilo que é feito. E ela vê também que essa mesma ordem, essa mesma organização e esse mesmo espírito de dedicação e de humildade será a característica da música que os santos entoarão quando estiverem na nova terra. Porém, uma coisa importante é notarmos que esse espírito de adoração, esse espírito de humildade, esse espírito de dedicação deve ser aprendido aqui, agora.
Vejam esse texto. Ao guiar-nos o nosso Redentor ao limiar do infinito, resplandecente com a glória de Deus, podemos aprender o assunto dos louvores e ações de graças do coro celestial ao redor do trono, e despertando-se o eco dos cânticos dos anjos em nossos lares terrestres, os corações serão levados para mais perto dos cantores celestiais. A comunhão do céu começa na terra. Aqui aprendemos a nota tônica do seu louvor. Educação, página 168. Então, quando nós vemos Ellen White falando, e o Apocalipse, quando fala nos instrumentos do céu, só tem instrumento que produzem tons, que são notas musicais. E ali fala em harpa. Então eu entendo que na adoração nós devemos usar instrumentos que produzem tons, notas musicais. Gostaria de recomendar um livro, que é uma compilação de Ellen White, chamado Visões do Céu. Tá? Esse livro tem muita coisa sobre visões que Ellen White teve do céu, então ela ali também fala sobre a questão da música no céu. No céu a senhora White menciona harpas, e poucas vezes ela menciona trombetas. Outros instrumentos ela não menciona. O que Deus está tentando fazer? Ele está moldando a adoração de acordo como ela é feita no céu. Após o surgimento do pecado, o dom celestial da música sofreu profunda distorção. Antes da queda, as harmonias do Éden ecoavam em perfeita adoração ao Criador. Anjos, Adão e Eva uniam-se em santos acordes entoando louvores que preenchiam o jardim com alegria e reverência. Mas o coração de Satanás, já corrompido, se encheu de inveja ao ouvir essas melodias sagradas. Os anjos associaram-se a Adão e Eva em santos acordes de harmoniosa música, e como seus cânticos ressoassem cheios de alegria pelo Éden, Satanás ouviu o som de suas melodias de adoração ao Pai e ao Filho. E quando Satanás o ouviu, sua inveja, ódio e malignidade aumentaram, e ele expressou a seus seguidores a sua ansiedade por incitá-los, Adão e Eva, a desobedecer, atraindo assim sobre eles a ira de Deus e mudando seus cânticos de louvor em ódio e maldições ao seu Criador. História da Redenção, página 32. A primeira manifestação musical registrada do povo de Israel é o cântico após o livramento do Mar Vermelho. Embora alguns elementos daquela expressão musical não seria o que nós usaríamos hoje, eles fizeram aquilo que estava dentro do seu alcance, dentro do contexto cultural que eles tinham logo após terem saído do Egito. O que importou ali foi o espírito de adoração que foi colocado, tendo em vista o livramento que Deus havia realizado. Mais para frente, depois de Samuel, houve a formação da escola dos profetas. A música era parte do currículo dos estudiosos ali, dos que faziam parte da escola dos profetas. Outra coisa interessante que Ellen White fala sobre a música dos profetas era a separação entre a música feita para Deus e a música comum do dia a dia, as músicas folclóricas. Vejam esse texto. A arte da melodia sagrada era diligentemente cultivada. Veja que ela está falando especificamente o contexto que é sobre a escola de profetas. Não se ouviam valsas frívolas ou canções petulantes que elogiassem o ser humano e desviassem de Deus a atenção. Ouviam-se, porém, sagrados e solenes salmos de louvor ao Criador, que engrandeciam o seu nome e relatavam suas obras maravilhosas. Chegamos então à maior manifestação musical no tempo de Israel, que foi o ministério levítico da música, quando Davi organizou esse ministério, definiu quem seriam os cantores, quem seriam os responsáveis pela música, construiu instrumentos e já deixou tudo pronto. Quando Salomão construiu o templo, esse ministério foi instituído de forma permanente. Segundo Crônicas 29 e 25, nós encontramos ali os instrumentos musicais que o Senhor escolheu. Mas nós encontramos no 29, vai dizer assim, que era os instrumentos escolhidos por Gad,
por Natã, que eram videntes do rei, que eram profetas do rei, só que diz o seguinte: esses instrumentos músicos eram instrumentos do Senhor, o mandado veio do Senhor. Então, quais seriam esses instrumentos? Ali menciona os alaúdes, que é um instrumento de cordas, a harpa, que é outro instrumento de cordas, os símbolos, que eram instrumentos, seriam pratos. O símbolo é um instrumento de percussão. Sim, mas todos os estudiosos concordam que o instrumento símbolo era um prato pequeno de metal, que era tocado com os dedos, ou símbolo altissonante, seria um pouco maior, tocado com as mãos, mas eles não eram usados para enfatizar o ritmo da música, como é usado hoje na bateria, o chimbal, para enfatizar o ritmo. Ele era usado para sinalização. Por quê? Só quem usava o símbolo eram os regentes, Emã, Asaf e Jedutum. Então, esse é o diferencial aí. Podemos afirmar que não eram usados instrumentos de percussão, embora o símbolo fosse um instrumento de percussão, mas ele não era usado para acompanhar a música. E por último, no versículo 26 é que menciona que os sacerdotes utilizavam as trombetas. E eram em momentos específicos também. A música basicamente era coordenada por símbolos, alaúdes e harpas, e as trombetas em ocasiões especiais. O que certamente não havia no templo, embora fosse conhecido na época, eram os tambores, instrumentos que chamamos hoje de membranofones, no qual existe uma membrana esticada, sobre a qual é batido para marcar o ritmo da música. A música do templo tem características muito importantes, que nós deveríamos usar essas características como princípios para a nossa música de hoje. Primeiro, os músicos levitas eram maduros musicalmente treinados. Nós encontramos expressões, por exemplo, no livro de Crônicas, que mostram que os músicos eles eram peritos, ou seja, eles estudavam e se preparavam. Só que eles não só estudavam e se preparavam musicalmente, eles também estudavam e se preparavam espiritualmente. Um exemplo bem claro que nós vamos ver como o caso de Emã, Jedutum, Asaf, que eram, além de músicos, eram profetas também. Então eles estudavam e passavam à frente o espírito de profecia. Os músicos levitas não eram artistas ou cantores convidados para entreter as pessoas no templo, eram ministros de música. Não havia uma congregação no templo. Esses levitas cantavam, só eles, diante da arca. Era eles e Deus, eles cantavam diretamente para Deus, não cantavam para as pessoas. Por quê? Quem é o objeto de culto é Deus, não são as pessoas. As pessoas também são adoradores, a gente confunde isso. Mas veja a dedicação que esses artistas deveriam ter. Todo o preparo era para cantar diretamente para Deus, porque Ele é o foco da nossa adoração. E as canções, elas falavam o que diz basicamente os Salmos. O que Deus é, o que Deus faz. Nada mais que isso. Se tinha algum momento de experiência, era ainda corriqueiro, não era assim, não era algo costumeiro, né? Bem o contrário de hoje, né? Infelizmente hoje nós temos muitas músicas que são baseadas em experiências e poucas baseadas no que Deus é e no que Deus faz, como diz os livros, o livro de Salmos. Um ponto interessante a destacar é que na Igreja Apostólica não há qualquer menção ao uso de instrumentos. Todas as menções que acontecem no Novo Testamento sobre música falam de canto congregacional, A congregação cantava. Isso é significativo por vários motivos. Primeiro, porque a igreja primitiva era uma igreja que foi muito perseguida. Então, eles se uniam em casas ou lugares mais afastados, mas eram reuniões de poucas pessoas, tentando manter o lugar assim meio escondido, não querendo chamar muita atenção. Então, talvez por isso, o uso de instrumentos não aconteceu de forma mais elaborada. Mas Ellen White fala que podemos usar instrumentos hoje, devemos usar instrumentos hoje. Mas o Novo Testamento não cita nada a esse respeito. Quando nós estudamos a adoração
no céu, depois no Velho Testamento, no Novo Testamento, a música é sempre um ato de adoração. No céu era apenas a música e os anjos tinham prazer em obedecer às leis de Deus. No Velho Testamento, além da música, foi incluído sacrifício, ofertas, dízimo, né? No Novo Testamento, a música continuou sendo um ato de adoração, e quando formos ao céu, né, nós como justos, nós iremos entoar a mesma música que os anjos estão entoando, com essas mesmas características. O canto gregoriano é um estilo de música sacra que surgiu durante a Idade Média. Ele é monofônico, ou seja, composto por uma única linha melódica sem harmonia ou acompanhamento instrumental. É cantado em latim e tem um ritmo livre, seguindo o fluxo das palavras do texto litúrgico. O nome gregoriano vem do Papa Gregório I, que foi quem organizou e sistematizou estes cânticos. Seu objetivo era que o foco estivesse no texto e não na melodia, que, segundo ele, poderia desviar a atenção dos adoradores. Esse canto gregoriano, ele tem uma característica importante, que é ele é fundamentado na palavra. A melodia existe para realçar a palavra. Essa é a ideia do canto gregoriano. Muitas vezes nós vemos a música com a letra assim, ó, a. E isso perde completamente esse papel, perde essa função. Quando a música perde a função, por que temos música se ela não está cumprindo a função que deveria cumprir? O texto e a música são coisas muito importantes, porque uma música cantada ela leva uma mensagem, né? Os compositores normalmente se esforçam para que aquela música que ele vai fazer combine e reforce aquela mensagem que ele quer passar. Então, se é uma música de tristeza que passa um momento, por exemplo, na música sacra sobre a crucificação de Jesus, você não vai fazer uma música extremamente alegre, em tonalidade maior, para cima e festiva, por causa da morte de Jesus. Você vai fazer uma música mais reflexiva, com acordes específicos escolhidos, que combine com o texto. Então, dentro do culto, qual é o papel da música? O papel da música sempre vai ser realçar, enriquecer, trazer à mente a palavra, a doutrina. Leonin e Perrotin revolucionaram a música no século XII e XIII. Leonin foi o primeiro compositor de polifonia conhecida. Com esse compositor, que a harmonia vocal tomou forma pela primeira vez. Ele adicionou uma segunda voz ao canto gregoriano, criando uma estrutura e uma textura mais rica e complexa. Perrotin, seu sucessor, expandiu esse trabalho com mais vozes e ritmos mais definidos. Eles transformaram Notre-Dame num centro de inovação musical, influenciando a música ocidental para sempre. A decadência da música na igreja, né? Eu vejo, por exemplo, grupos, quando eu era criança, que a harmonia era outra. Eu não estou dizendo que hoje eles desafinam, não é isso. Eu estou dizendo sobre a estruturação. Para começar, eram músicas mais baixas, onde não havia tantos picos na sonoridade cantada, e hoje o que nós vemos é muitos picos na música. Vejo também que o arranjo também empobreceu bastante, ou seja, vejo frases curtas musicais que repete demais, e aí a gente entende que a criatividade como músico, como instrumentista e composição, ela tem passeado demais em campos atonais, modal, que tem trazido para nós um empobrecimento.
a gente também vai aceitando e vai deixando fazer parte do nosso ambiente musical de adoração da nossa igreja um estilo de música mais pobre, cada vez mais pobre. Uma música muito acessível demais, onde qualquer pessoa pode, mesmo sem estudo nenhum, pode dizer que é compositora, pode dizer que é autora de músicas. Então a gente vai, mesmo entendendo que a igreja tem esse papel de inclusão e tudo mais, que as músicas de louvor podem ser acessíveis, essa falta de estudo, falta de incentivo à educação musical nas igrejas, de modo geral, levam ao empobrecimento da música, né? A facilidade com que as igrejas têm hoje de apertar um botão e a música sair pronta lá, com inteligência artificial e com playbacks e com VS, isso com certeza tem empobrecido, porque estudar um instrumento musical não é uma tarefa fácil, não é de um dia para o outro que a igreja vai crescer nesse sentido. Então é sempre uma luta fazer a igreja crescer musicalmente e melhorar. Isso precisa de muito incentivo da liderança e dos próprios membros que se juntem nesse sentido, né? Após Leonin e Perrotin, surgiu no século XIII o moteto, que é um gênero musical polifônico mais elaborado, baseado em textos sacros. Anos mais tarde, no Renascimento, surgiu o gênero chamado madrigal. Basicamente, ele tinha as mesmas características do moteto, porém com letra profana. Naquela época, a música popular e a religiosa só podiam ser distinguidas a partir da letra. Será que estamos seguindo para o mesmo rumo? Muitas pessoas falam que a mensagem está exclusivamente na letra da música e de que a música em si é apenas, vamos dizer assim, um acompanhamento estético para embelezar a música e chamar a atenção das pessoas para a mensagem que de fato é a letra. Não acredito nisso, obviamente. Quem estuda música vai observar que isso não é verdadeiro. Na própria Bíblia, nós podemos observar que quando Saul estava perturbado com espíritos malignos e Davi foi lá com a sua harpa acalmá-lo, Davi não cantou e acompanhou-se na harpa. Ele apenas tocou música instrumental para acalmar a perturbação de Saul naquele momento, né? Então nós temos aí, desde os tempos bíblicos, algo muito claro de que a música em si, os sons da música afetam sim as emoções, os estados de espírito das pessoas e também podem comunicar ideias e emoções. Hoje em dia nós temos, eu vejo pelo menos, que as pessoas se importam muito com a letra. E a música que tiver tá bom. Eu percebo que há uma mistura de música popular, música feita com estilos variados da música popular, mas que se coloca uma letra, um texto bíblico, por exemplo, e eles chamam isso de música sacra. Há muitas pessoas que pensam assim, mas há uma outra corrente que fala não, isso está deslocado, essa conexão de uma música totalmente desalinhada com o texto não deveria estar no meio da música de adoração, não deveria fazer parte da música sacra. Você já sofreu demais, agora chega. Nós temos visto na igreja músicas que não estão mais preocupadas com a palavra. A palavra é só uma desculpa para a música acontecer. O que importa é a música, é o evento musical, né? E não é esse o papel que a música deveria ter no culto. No Concílio de Trento foi debatido a respeito de uma preocupação crescente quanto ao rumo que a música sacra estava seguindo, a crescente complexidade da música polifônica que, segundo eles, obscurecia a compreensão do texto litúrgico. Além disso, havia preocupação com a inclusão de melodias profanas e elementos seculares na música sacra. O italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina, nascido em 1525, é considerado um dos maiores nomes da música antiga. Ele trabalhou em diversas igrejas aqui em Roma para o Papa. Ele dominava a arte do contraponto, criando texturas complexas, mas transparentes. Palestrina, ele é famoso por ter salvado a música polifônica durante o Concílio de Trento. Ele mostrou
como a sua missa Papa Marcelli, que a polifonia podia ser ao mesmo tempo clara e expressiva, permitindo que as palavras fossem entendidas. Embora a Igreja Católica estivesse se afastando dos princípios bíblicos em alguns aspectos, no que diz respeito à música sacra, naquele momento ela optou por valorizar a pureza e a simplicidade da música, buscando priorizar a mensagem do que a música em si. A preocupação da entrada da música do mundo na igreja não é uma preocupação atual, mas é uma preocupação que atravessa séculos. Um exemplo muito claro foi o Concílio de Trento, que aconteceu entre 1545 e 1563 na Contra-Reforma. Naquela época, a música católica estava passando por dois problemas. O primeiro problema era o excesso, a complexidade da polifonia. Polifonia é uma técnica musical em que se une várias linhas melódicas ao mesmo tempo, causando uma espécie de confusão bonita. O problema é que, com muitas linhas melódicas muito complexas, acabava que o objetivo da adoração, o objetivo da melodia, da letra da música, que é meditar nela, entender a letra dessa música e se conectar com Deus, meditar profundamente na letra, não estava acontecendo diante de tantas linhas melódicas e de tanta confusão. Então, a música naquela época não estava sendo usada para o seu propósito como adoração e como meio de se conectar com Deus. Um segundo problema que também era muito frequente era a entrada das músicas populares, a entrada das músicas dançantes nos cultos, na música sacra. Acontecia que se pegavam as músicas dançantes, as músicas do mundo, e se faziam versões mais santas, mais sacras, e essas músicas eram colocadas na igreja. E diante desse cenário de tantos elementos musicais que não cumpriam com o papel da música na adoração, a Igreja Católica, mesmo diante de seus tantos desvios da verdade, nesse ponto eles estavam certos. E no Concílio de Trento, eles se juntaram e fizeram uma reforma muito importante para a música católica. Assim, aquelas músicas dançantes, aquelas músicas populares que estavam entrando na igreja, e aquelas músicas super complexas, cheias de linhas melódicas que tornavam a letra confusa, foram também retiradas. E agora, a música católica entrou em uma nova era que perdurou por muitos anos, em que a música usada era uma música correta, uma música dentro dos princípios para adoração. Com a Reforma Protestante no século XVI, a música sacra sofreu uma transformação radical. Lutero, por exemplo, acreditava que a congregação deveria participar ativamente da música na igreja, em contraste com o catolicismo, onde o canto era predominantemente realizado pelo clero ou coros especializados. Ele introduziu o uso de hinos congregacionais, conhecidos como corais luteranos, que eram melodias simples e fáceis de cantar, muitas vezes em língua vernácula, o alemão no caso, permitindo que todos os fiéis participassem. Uma das formas mais importantes de louvarmos a Deus como comunidade é o canto congregacional. Ellen White reconhecia a importância do canto congregacional. E tem alguns textos interessantes que eu gostaria de destacar aqui. Os cânticos não devem ser apresentados por uns poucos. Todas as pessoas presentes devem ser animadas a participar cantando os hinos. A serva do Senhor fala que nós deveríamos, sempre que possível, o canto deve ser feito por todas as pessoas. Não é só o grupo que está puxando o louvor, mas toda a congregação deveria se unir em louvor ao Senhor. E esse louvor deveria ser ensaiado às vezes, e esse louvor deveria ser feito sempre em harmonia. A Sra. White faz um apelo de que esse louvor congregacional ele seja feito em harmonia. E por que harmonia? Porque nós entendemos que para Deus devemos oferecer o melhor, então nós precisamos ensaiar, precisamos treinar. Os nossos inários são inários com música. Deveríamos nos esforçar um pouquinho mais para aprendermos um tenor, aprendermos uma contralto, um baixo, uma soprano.
chegarmos nos nossos cultos e apresentarmos algo mais bonito, mais agradável aos ouvidos do Senhor. Quando havia as festas judaicas em Jerusalém, todo o povo ia até Jerusalém e participava de forma bastante limitada ainda durante as apresentações de música, com glórias, aleluias e améns durante a música ou ao fim da música, mas ainda não podíamos dizer de um canto congregacional. Isso foi acontecer com o estabelecimento das sinagogas. Na sinagoga, sim, o foco era a palavra e não o sacrifício, como acontecia no templo. A palavra ali era importante, então se criou e floresceu o canto congregacional, enfatizando a palavra. Isso servia para memorização da palavra, né? E toda a congregação participava. Na Igreja Apostólica, o cântico congregacional, como nós conhecemos hoje, realmente ele floresceu, ele cresceu e foi sistematizado de forma mais abrangente, mais parecida com o que temos hoje. O canto congregacional é muitas vezes feito, segundo a Sora White, de forma estropiada. Ou seja, de qualquer jeito. E o nosso Deus, ele merece o melhor. Infelizmente, às vezes nós cantamos, umas pessoas estão em um tom, às vezes o instrumento está em outro, às vezes nós estamos cantando, entrando pelos corredores, saindo pelos corredores, estamos sem estarmos concentrados naquilo que nós estamos fazendo. Esquecendo que ali nós estamos no momento de adoração, tão solene como o momento da oração. Muitas vezes nós estamos na igreja e estamos sentados cantando alguma canção e alguma pessoa nos cutuca e começa a puxar assunto e começa a conversar conosco. E nós cortamos a música no meio. Como será que esse louvor sobe até o céu? Ele não sobe perfeito. É uma ovelha manca. É um animal o quê? Um animal com defeito. Deus não aceita esse tipo de oferta. Durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero foi um grande incentivador do canto congregacional, porque até aquele ponto o canto congregacional tinha se perdido porque só o clero cantava, só os padres. O povo só assistia, como era no templo antigamente. Então teve essa perda durante a Idade Média. Martinho Lutero trouxe de volta o cântico congregacional, com toda a congregação participando. Ele próprio era arranjador, compositor, um músico competente. Aliás, a composição mais conhecida dele é o hino Castelo Forte, né, que foi composto por ele. E ele incentivou muito isso a ponto de esse estilo musical que temos hoje de cantar a quatro vozes é chamado de coral luterano por causa disso, porque ele foi o grande incentivador disso. Lutero incentivava que os cânticos fossem em alemão para que todos, inclusive as crianças, pudessem entender e participar dos cultos. Ele acreditava que aprender música sacra ajudava não só na fé, mas também no desenvolvimento intelectual e moral das crianças, além de ensinar disciplina e sensibilidade. O reformador suíço Ulrich Zwingli foi contemporâneo de Martinho Lutero e João Calvino. Enquanto Lutero via a música como uma ferramenta poderosa para adoração e educação religiosa, Zwingli tinha uma abordagem diferente. Embora fosse músico, ele acreditava que o canto e o uso de instrumentos poderia distrair os fiéis da verdadeira adoração a Deus. Para Zwingli, a verdadeira adoração deveria ser concentrada exclusivamente na pregação da palavra e na oração. Por isso, ele tomou a decisão radical de abolir completamente a música em suas igrejas. Não nos devemos opor ao uso de instrumentos musicais em nossa igreja. Essa parte da adoração deve ser cuidadosamente dirigida, pois é louvor através do cântico. É certo e comprovado por vários autores e pesquisadores que existe música que faz bem ao organismo e existem músicas que prejudicam o nosso organismo. A música é classificada conforme a relação entre seus três elementos.
e que efeito essa música produz no organismo. Então, exemplo, a música erudita, a música clássica, predomina a harmonia, depois a melodia e depois o ritmo. E o ritmo desta música, ele é concordante com os ritmos biológicos, ou seja, os ritmos de nosso corpo. Então, assim, é possível produzir paz, mansidão, reverência e outros sentimentos bons para o nosso organismo. Ele fortalece os nossos ritmos. Pode diminuir um pouco, por exemplo, o ritmo da pressão arterial, ou pode aumentar um pouco os nossos ritmos. Ritmos hormonais, ritmos das ondas cerebrais. Então, esse tipo de música é comprovadamente benéfico ao nosso organismo. A música sacra e a música clássica têm os mesmos elementos e a mesma predominância dos elementos, harmonia e melodia sobre o ritmo. E o ritmo da música é concordante com os nossos ritmos biológicos. Até alguns anos atrás, a música sacra era vista como um braço da música erudita. A música sacra, ela trazia então elementos da música erudita. Então, para fazer música sacra, você precisava estudar música. Usava instrumentos que eram usados normalmente na música erudita. Os instrumentos populares nunca foram aceitos de forma aberta. Por quê? Porque não é essa a música sacra. A música sacra era aquela mais elevada, né? Como uma vez que é para Deus, a gente quer trazer o que a gente tem de mais elevado na nossa cultura. Essa era a ideia. O que é erudito? Erudito é estudado, algo que é, de certa forma, premeditado, não é simplesmente impulsivo. Um compositor erudito, ele trabalha, ele acorda cedo e vai trabalhar. Como todo mundo trabalha, ele não fica esperando ter inspiração. Ele aprendeu as várias técnicas de composição, como eu posso construir uma música. Não é uma questão assim de uma inspiração abstrata, né? E isso é o que significa música erudita. Erudição vem de sabedoria, né? Sacro vem de separado. Então, eu entendo que a sabedoria e o santo, eles podem andar juntos. É claro que nós temos que entender quem é o compositor e que tipo de inspiração que ele teve. Os músicos hoje seguem o padrão da música popular, não mais da música erudita. A tal ponto que não tem mais diferença entre música popular e música da igreja. Muitas vezes a gente vê músicas populares usadas no entretenimento mundano, trocadas de letra e usadas na igreja com uma letra sacra. Hoje em dia a ideia é alcançar as pessoas aonde elas estão. Não que as pessoas não devam ser alcançadas, mas ao serem alcançadas deveriam ser elevadas a um patamar mais alto. Se por um lado há na igreja aqueles que afirmam que qualquer música serve se a letra for cristã, existe um outro extremo que restringe inclusive músicas eruditas, desconhecendo o fato de que muitas delas foram compostas originalmente como músicas sacras, isto é, músicas para Deus. Eu vou dar um exemplo aqui de um dos compositores que é considerado eruditos, que é considerado de fato o grande compositor sacro de todos os tempos, Johann Sebastian Bach. Ele estudou retórica, ele estudou maneiras de você fazer simbologia musical, várias maneiras de fazer isso, como fazer representações sonoras de cenas, de ideias que não são, vamos dizer assim, musicais, mas que a música representa. A maioria esmagadora das composições de Johann Sebastian Bach são sacras. Bach, toda vez que ele compunha, ele colocava as iniciais de que glória seja dado somente a Deus e no final da música também. Então a gente entende pela vida e obra de Johann Sebastian Bach que a obra toda dele é muito sadia. Você talvez já tenha ouvido falar que Bach criou uma maneira musical de representar a cruz de Cristo. Então, todas as vezes que a palavra cruz, Kreuze, em alemão, aparece nas músicas de Johann Sebastian Bach,
ele tem um desenho que parece mesmo a cruz. É muito interessante, isso é pictórico. Quando você tem uma dissonância muito forte na música de Bach, você pode olhar que é uma representação de dor, de sofrimento. E são apenas alguns dos recursos que nós temos dentro da composição musical que Bach utiliza, que alguns exemplos apenas, porque a música de Bach é muito rica de recursos, de relação entre letra e música, ou entre a temática da própria música e a música que está representando aquela temática. No contexto de música pós-reforma protestante, Johann Sebastian Bach certamente é considerado o maior nome. Por ser luterano, dedicou grande parte da sua vida e obra à música religiosa. Sua devoção a Deus fica evidente em seus registros. O objetivo e finalidade maior de toda a música não deveria ser nenhum outro além da glória de Deus e a renovação da alma. Ele ocupou o cargo de cantor, tipo ministro de música, em várias igrejas durante parte da sua vida, compondo semanalmente músicas para os serviços religiosos. Bach era responsável pela educação musical dos coristas e instrumentistas da igreja, transmitindo seus conhecimentos à congregação, que aprendia a leitura musical para poder participar de forma efetiva do canto. A gente vê a vida e a obra desse alemão Johann Sebastian Bach servindo a Deus o tempo todo. Ou seja, eu não posso ouvir então música erudita, a tão chamada música clássica? Claro que pode. Sobretudo, há inspirações e inspirações. Uma coisa muito interessante que nós temos na música chamada erudita ou música clássica é que ela é uma música, na sua história, muito ligada a, vamos dizer assim, a altos e elevados e nobres aspirações, ideais nobres. Mas no século XIX isso começa a mudar. E talvez esteja aí alguma confusão do que está na mente de algumas pessoas com relação à música erudita. Nós temos, por exemplo, até meados do século XIX, início da segunda metade do século XIX, você pode fazer uma busca nas sinfonias principalmente. A maioria das sinfonias pode ter momentos de grande conflito na música, em que ela é tensa. Por exemplo, Ludwig van Beethoven, né? Tem 2 sinfonias com marchas fúnebres dentro das suas sinfonias, que são momentos tensos, tristes. E Beethoven tinha tudo para, vamos dizer assim, ficar bem triste, porque um grande compositor surdo. Ele escrevia e não podia ouvir de fato, ao vivo, as músicas que ele compunha. Isso é muito triste. Mas isso não era expresso na sua música. Você pode observar que mesmo nas 2 sinfonias de Beethoven, que tem marchas fúnebres, a terceira e a 7ª, as músicas sempre terminam muito de maneira para cima, positiva. A gente chama isso de sublimação do sofrimento. Estudiosos apontam que Tchaikovsky é o primeiro que começa a ter sinfonias que são muito pesadas, tenebrosas e terminam para baixo, sem uma resolução. Ou seja, o problema não é sublimado. Igor Stravinsky, o grande compositor russo ali do início do século XX, que ficou muito famoso com os seus balés, né? E o mais famoso e mais controverso deles, a Sagração da Primavera. A Sagração da Primavera diz, na própria partitura, que é baseado numa lenda, num conhecimento pagão da antiga Rússia, ou seja, negando em oposição a valores cristãos. Tem até sacrifício da Virgem. A grande ênfase aqui na Sagração da Primavera é no ritmo. Tem polirritmia, diferentes camadas de ritmos diferentes sendo sobrepostas. Então nós temos aqui distanciamento na temática, diferente do cristianismo, e na maneira de compor. Agora vou enfatizar outras coisas. E a partir do século XX, vamos dizer assim, principalmente ali naquela primeira metade do século XX,
A música erudita, ela se torna primordialmente focada nisso, em se distanciar da tradição da Europa ocidental até meados do século XIX, que era uma cultura muito cristianizada. Então nós temos muitas influências pagãs aí, diferentes. Então veja que há coisas boas, coisas que não são tão boas, e como diz a passagem bíblica, provai e vede e retém somente aquilo que é bom. Muita gente tem isso como clássico, isso é sacro. E isso é para adoração, a própria música diz. Então, nós não podemos fazer confusão entre as duas coisas. Agora, na dúvida, não use. Então, dentro da música erudita, tem coisas boas, tem coisas que não são tão boas, tem coisas que são sacras, tem coisas que são apenas secular, e tem aquilo que é profano, que se opõe aos valores cristãos. Assim, então, como os estudos têm comprovado os efeitos benéficos para o nosso organismo de música clássica, música sacra, que os elementos da música predominam, entre os elementos da música predominam, né, a melodia e a harmonia e um ritmo concordante. Em contrapartida, a música onde predomina o ritmo sobre a harmonia e melodia, e esse ritmo é discordante dos nossos ritmos biológicos, tem sido comprovado que faz mal ao nosso organismo humano, aos animais e às plantas. Plantas, por exemplo, que é colocado um ritmo sincopado, como o rock, por exemplo, elas tendem a murchar e a se afastar do som. Enquanto colocado uma música clássica ou a música sacra, né, elas tendem a crescer mais e a se aproximar do som. A música erudita transcende barreiras culturais, impactando plantas e animais positivamente. O estudo de Thomas Fritz demonstra essa universalidade ao mostrar que membros da tribo Mafa, em Camarões, sem contato prévio com a música ocidental, puderam identificar emoções em melodias. Isso evidencia que os efeitos musicais são inatos e universais, conectando todos os seres em uma linguagem global e essencial. Os efeitos prejudiciais da música são os mesmos, independentemente se a pessoa é sul-americana, europeia, asiática ou africana. Assim como no Brasil tem estilos musicais populares como samba, funk, axé e etc., que devem ser rejeitados na música sacra, assim os africanos têm também de deixar seus ritos tradicionais e populares quando se trata da música sacra. Queridos, para muita gente que não tem um conhecimento sobre a tradição africana e os ritmos musicais, eu gostaria de partilhar com vocês algumas coisas relacionadas a esse aspecto. Porque infelizmente hoje está sendo conduzido dentro das nossas igrejas a ideia de que, por uma questão cultural, não tem problema utilizar aqueles ritmos populares e tradicionais, especificamente falando de África. Com certeza, como nós mencionamos há pouco, o Brasil, a Ásia e outros países têm também seus ritmos populares. Mas quando se fala da música sacra, precisamos levar em consideração que a música não é apenas a letra. Se a música é capaz de tocar profundamente o coração humano, mesmo sem contexto cultural, quanto mais a música que vem do céu, a música sacra que atravessa as eras, pode tocar e transformar o nosso espírito. Buscar fazer a música que agrada a Deus é, portanto, alinhar-se com essa linguagem universal e eterna, ecoando a harmonia dos anjos e nos aproximando do divino. Que nossas composições e expressões musicais sejam mais do que arte, sejam ofertas puras que elevam a alma e refletem a verdadeira música do céu.